a minha jornada na universidade, Douglas, foi uma verdadeira jornada espiritual pra mim. Mesmo. E assim, eu cresci tanto espiritualmente no meu período da universidade, e um dos motivos disso foi porque a minha fé foi questionada. Então eu vivia isso diariamente na universidade. Cada evangelismo que eu participava, eu saía mais convicta, né? Mesmo quando o outro estudante não acreditou. Mas eu, assim, percebia muito, assim, o quanto eles são sedentos de ouvir o evangelho, o quanto o jovem brasileiro universitário, ele tem sede de algo transcendente. E ele vai buscar isso em muitas coisas, né? Tem muita gente com o coração pronto para ouvir e receber. E qual foi o impacto da Bíblia e da poesia bíblica na sua história, assim, e na sua criatividade? Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Essa mesa abençoada de comunhão. Toda segunda-feira, 10 da manhã, episódio novo aqui. De quarta-feira a gente também tem episódio com tema, mas segunda-feira a gente sempre tem um convidado aqui pra gente conversar, trocar experiências, rir, chorar, aprender. E tem sido incrível o que o Senhor tem feito segunda após segunda. Então eu quero muito encorajar você a estar toda segunda-feira aqui com a gente e também de você se inscrever no canal pra você receber tudo que a gente está produzindo. Se você já é inscrito, pode fazer um favor? Clicar aqui no sininho que tem do lado e ativar as notificações. Assim você é avisado quando a gente está com alguma coisa nova aqui. Beleza? E antes da gente começar, já queria te fazer uma indicação aí. Olhe para Jesus. Eu escrevi um livro sobre o poder da contemplação. Se você quer viver uma verdadeira transformação, sabe como isso acontece? Através da contemplação. Nós somos chamados a olhar para Jesus, estar fascinados por ele e assim ser transformado de glória em glória à imagem dele. Então, eu gosto muito que o John Piper fala, o cristianismo, antes de ser uma fé do saber, uma fé do fazer, é uma fé do contemplar. A gente é chamado para olhar para um homem que transforma as nossas vidas. Então eu quero te mostrar como fazer isso. Nesse livro, tenho certeza que vai te abençoar. Vou deixar o link na descrição, pede o seu e a gente entrega aí na sua casa. Beleza? Vambora pro episódio de hoje. Ana Heloísa. Prazer estar aqui, Obrigado. Douglas. Obrigado por Nossa, você estar aqui. Eu que agradeço. Prazer Feliz recebê-la. demais. Vocês estão aí num tour Sim. com o Marco Teles, com o Coletivo Candeeiro. Isso, a gente tá numa turnê do Grande Banquete, que é o último projeto, né, do Marco. E eu tô tendo a honra de acompanhar ele e os meus outros irmãos dessa jornada. Que legal. Tá E deve sendo ser tudo. muito legal, né? Essa viagem em grupo, assim, com a galera. Nossa, demais, assim. Eu acho que é uma das melhores partes da estrada, né? Claro que o contato com o público Sim. é maravilhoso, né? Mas esse tempo de comunhão que a gente tem antes do show, a gente geralmente chega um dia antes, né? Dá uma descansada, ora Almoça junto. almoça junto, vai fazer alguma coisa assim divertida. Isso nos reconecta para o que a gente vai fazer no outro dia, né? Sim. Ali no palco. Isso alinha a gente para o que a gente vai entregar. Então tá sendo maravilhoso. Ai, que legal. Então, deixa eu só apresentar você pra galera. Ana Heloísa é cantora, compositora e uma das integrantes do Coletivo Candeeiro. É o selo que reúne artistas cristãos de diferentes partes do Nordeste. É nascida em Currais Novos e criada em Florânia, ambas na cidade do interior do Rio Grande do Norte. E eu queria começar te perguntando, Ana, você nasceu ali no interior do Rio Grande do Norte. Como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? A sua família já era uma família cristã, evangélica, ou não? Você foi a primeira? Como é que foi a sua história? Sim. Então, eu cresci ali, nasci no interior do Rio Grande do Norte, né? Aí tem as duas cidades, porque eu nasci numa cidade e cresci em outra, né? Meus pais são de Currais Novos, que é uma cidade na região do Seridó, ali do RN. Mas quando eu tinha cerca de 2 anos, eles se mudaram para Florânia, que é uma cidade mais no interior ainda, 15 mil habitantes, pequenininha, né? E aí foi lá que eu cresci. Meus pais, eles não eram cristãos durante boa parte da minha infância, adolescência, né? Eles eram católicos nominais, né? Aqueles católicos que não frequentavam, né, de fato a igreja, e tinham algumas outras crenças, assim, crenças do espiritismo, né, de outras religiões. Então, eu lembro de quando eu era criança,
Na minha casa tinha livro de vários tipos de fé, né? A minha mãe se interessava muito com isso, mas sempre me ensinava sobre Deus. Eu estudei numa escola católica, né? Então, o catolicismo é muito forte no Nordeste, Sim. especialmente no sertão. Então, eu já cresci com uma influência cristã, mas eu vim ter um encontro de fato com Cristo na minha adolescência, aos 13 anos. Meus pais foram deixando essas outras crenças, assim, né? E meu pai começou a se aproximar da Assembleia de Deus que tinha lá em Florânia. Então, de vez em quando eu ia com ele. Quando você diz interior, é uma cidade que tamanho, assim? Quantos habitantes? Florânia era essa cidade de 15 mil. 15 12 a mil. 15 mil. Tá. Currais Novos é uma cidade maior. Eu não vou saber te dizer quanto, tá. mas é um interior mais desenvolvido, Ok. sabe? Só que é aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, você diria, sei lá, uns 100 mil ali no máximo. No Nem máximo. isso. Não, Tá. acho que não chega nem nisso, Tá. não. Ok, Chega, só pra não. gente ter proporção. Sim, Aí seu sim. pai começa a se aproximar desse povo da Assembleia de Deus. Isso antes, na verdade, do meu pai começar a frequentar a Assembleia, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que casou com um pastor da presbiteriana. Ok. E aí, eu sempre passava as férias na casa dessa tia. Ou eles iam para nossa casa. Nesse contato aí das férias é que eu tinha contato de fato com a Bíblia. Então, ela fazia culto doméstico comigo e com a minha prima. Eu via minha prima ensaiando para cantar na igreja, né? Ela cantando ali Aline Barros, Cassiane. E eu ficava só olhando, vendo ela cantar. E então, era nessas viagens que eu tinha um contato, de fato, com o evangelho. A minha tia, de fato, me evangelizava. Só que quando eu voltava para casa, era aquele contexto mais diluído, assim, da fé, né? Meus pais não tinham ainda uma crença firme, assim, em Jesus, no evangelho. Isso veio depois. Aí, aos 13 anos, meu pai já estava visitando a Assembleia de Deus, e aí eu ia de vez em quando aos cultos com ele. Só que sem nenhum compromisso, assim, com a comunidade, né, enfim. Mas chegou aquele momento, assim, que Deus começou a me chamar, né? Eu fui me sentindo atraída de estar naquele ambiente, naquele culto, naquela comunidade. Aí eu lembro de um dia que o pastor estava pregando, era um pastor de fora, que foi lá em Florânia, né? E aí, eu lembro que em um dado momento do sermão, ele disse o seguinte, ele falou, olha, o reino de Deus é como uma mina de ouro. Quanto mais fundo você vai, mais pedras preciosas você encontra. Ok. E aí ele perguntou, né? Você quer entrar nessa mina? Pra mim, Douglas, a pregação parou ali. Porque ele continuou o sermão. Mas aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça, como se o próprio Deus estivesse perguntando, você quer entrar de cabeça nisso? Então, assim, eu ia para a igreja, mas aquela coisa, como eu falei, descompromissada. Só que eu tinha algum interesse, mas eu era adolescente, então tinha aquela coisa também, o que o mundo pode me oferecer, sabe? Assim, Mas eu lembro que aquela pergunta subiu no meu coração. E ali mesmo, onde eu estava no banco, eu falei, eu quero. Eu disse sim para esse convite, né? E aí, eu não fui lá na frente, no final do culto, o pastor fez um apelo, né? Como um bom assembleiano, ele fez o apelo, só que eu morria de vergonha de ir lá na frente, então não fui aceitar Jesus publicamente, assim, né? Mas eu lembro que no outro dia, numa segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz, quando eu acordei, foi comprar uma Bíblia para mim. Porque eu ouvia muita gente pregando, né? Eu ouvia o que meus professores católicos falavam, o que o pastor da Assembleia falava, o que o amigo adventista da minha mãe falava, tudo falando sobre a Bíblia. A minha tia presbiteriana. E aí eu entendi, eu preciso então ler esse livro, já que é esse livro que me fala sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus. E aí eu comprei uma bíbliazinha pequenininha, rosinha, assim. De zíper? É de zíper. Menina, exatamente. Uma Bíblia assim de zíper e comecei a ler. E eu li assim, vorazmente. Eu acho que foi realmente aquele momento ali do primeiro amor, do primeiro contato com a palavra que me enraizou no evangelho, né? E aí, ali eu comecei a ver que eu realmente estava caminhando com Jesus. Eu comecei a caminhar com o Senhor a partir dali. Depois de um tempo, a minha mãe passou pelo processo dela, de conversão. Meu irmão também, eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo. Mas foi assim, foi na minha adolescência, no começozinho ali. Interessante. E você tinha já, assim, um apreço pela leitura, o hábito de ler e tal? Você gostava de ler
outros Sim, livros? gostava. Eu fui uma criança muito tímida e muito observadora, assim. Então, apesar de eu gostar muito de artes de modo geral, então eu sempre estava envolvida em teatro, música, eu cantava na escola, né? Sempre que tinha apresentações culturais, gostava muito de desenho e tal, e de ler. Amava literatura, eu já gostava muito. Então, acho que esse salto para eu começar a ler a Bíblia foi meio natural, assim. Sim. Da minha personalidade, eu já gostava muito de ler. Por eu ser mais quieta, então também eu fui aquela criança que às vezes no recreio da escola ficava na sala lendo, É mesmo? entendeu? É esse tipo. Era esse tipo. E aí foi isso, assim, acho que Deus foi E é realmente… engraçado isso que você tá falando, porque a importância para os pais investirem na questão da leitura. Sim, Porque, demais. de fato, gente, Deus nos deixou um livro. Hum. E uma das formas e principais e mais claras e puras a gente ouvir a voz de Deus vai ser a palavra. Então, dar essa ferramenta para os nossos filhos de saber ler. Para começar, né? Ler. Sim. E seja, de vez em quando, um livro lá, uma ficção, alguma coisa. Mas você ir dando essa ferramenta. Porque quando ele se deparar com o Espírito chamando ele para ir para a Bíblia, né? É um caminho mais fácil, né? Sim, De sim. compreensão ali. Então, isso é tão importante, né? Sim, com certeza. E aí você, hoje você compõe, você lida com as letras ali, né? E eu tava lendo aqui, se eu não me engano, já cedo você começou assim, né? Com uns 18 anos você já começou a compor ali, né? E qual foi o impacto da Bíblia e da poesia bíblica, né, na sua história, assim, e na sua criatividade? Sim. Na verdade, antes dos 18 eu já compunha, Ah, é? né? Sim. Eu me converti aos 13, Tá. aí te contei essa história. Eu fui comprar a Bíblia, né? Comecei a ler. E no mesmo período que eu comecei a ter contato com o texto bíblico, eu tava aprendendo a tocar violão. Meu pai ganhou um violão numa rifa que teve numa cidade Legal. e tal, aí me deu, né, de presente. E aí eu comecei a tocar, e aí às vezes coincidia, assim. Eu tava treinando violão, aí separava um momento para ler. Nessas leituras, eu com o violão ali na mão, às vezes com algum caderno, começava a vir versos. Então eu lembro que no começo, assim, eu lia muitos salmos, né? Os salmos até hoje é um livro que me pega muito. Porque eu acho que é um livro que reúne tanta coisa, né? Você vai encontrar profecia nos salmos, você vai encontrar poesia, você vai encontrar história do povo de Israel narrada ali. É um livro de orações, então é um livro que te leva a uma conexão mesmo com o Senhor, né? Eu gosto muito. E é um livro musicado, é um livro musical, né? Eram os cânticos do povo de Deus naquela época. E se eu não me engano, foi se eu não me engano, é o livro da Bíblia mais citado por Jesus. Sim, Né? Quando ouvi você isso pega também. os 4 evangelhos, então quer dizer que Jesus, ele era um leitor voraz ali dos Salmos. Sim. Pois é, então assim, qual o impacto que a poesia bíblica teve pra mim na composição foi total. Eu comecei a compor a partir da leitura da Bíblia, Tá. e especialmente dos Salmos. Então, minha primeira música eu tinha 14 anos. Tá. Aí fui compondo, né? Eu não sou uma compositora tão, assim, produtiva, não. Eu não componho tanto, né? Tem gente que tem, assim, 100, 200 músicas. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu componho, assim, bem pontualmente, mas com certeza, assim, a leitura da Bíblia, a leitura de literatura mesmo, me ajuda muito no processo de composição, e eu boto muito isso na conta da escritura também. Me inspira muito. A escritura, ela é muito rica, né? Sim. Porque você tem narrativas, então você vai aprendendo ali com histórias que cativam e tal. Mas você tem poesia, né? E Muito. você tem as cartas que são já ensinamentos, lógica, né? Construção de raciocínio, de argumento. Então, assim, eu percebo isso. Como a criança, o adolescente que cresce na igreja ali, ele vai ganhando tantas ferramentas, né? Porque eu lembro, assim, por exemplo, a apresentação de escola, né? Como era um pânico pra todo mundo. Mas pra alguém tá na igreja lá e toda hora, fala aí não sei o quê. Fala não sei o quê, na célula, uma pergunta. Sim. Você tá em público todo dia, você tá em público lá. É verdade, é Tal, verdade. e aí você vai ganhando esses contornos que outras crianças não têm. É a questão da música, né? Também. Percebi amigos fazendo aula de música e tal. Eu nunca dei pra música, tá? Eu tentei de tudo. Você tentou? Aula de violão, de flauta, de sax, de teclado, de Ixi. bateria. Nunca Não consegui foi. nada, mas não tem o que fazer. O negócio era podcast Era mesmo. outra coisa. Era ser pastora. Era ficar falando sem parar. Sim. E aí eu lembro que a gente fazia lá aula de música, e tinha vários lá fazendo aula de música. Mas o pessoal não tinha onde se apresentar, né?
Uhum. E a gente é semanalmente que Na fazer um igreja. monte de… Sim. Então é difícil ter músico Então, melhor do que os da igreja. Nossa, não, isso aí é comprovado E cientificamente. fora que tem que tirar de ouvido, Demais. né? Você tá lá e fala, você consegue tocar não sei o quê? O cara começa a cantar. Total, total. Então Muito. a igreja É uma escola, né? é um celeiro, é uma mina, né? Sim, De ouro ali, assim, né? De tantas coisas são formadas, isso é tão lindo, né? sim. Agora, quando você cresce e tal, e você foi escolher uma faculdade para fazer, você foi para se formar em psicologia, Foi. né? Aonde que você fez o seu curso e por que psicologia? Então, esse processo da escolha do curso foi engraçado, porque eu, por ser muito nerdzinha, assim, na escola, né? Aí eu tinha interesse por várias áreas. Então, pra você ter noção, no ano que eu fiz o Enem, né? Que eu entrei através do Enem na faculdade, eu tinha uns 7 cursos na minha lista. É mesmo? E era curso assim, tinha música, aí tinha engenharia elétrica, aí tinha filosofia, Meu aí Deus. tinha administração. Eu seria uma péssima administradora, eu sei nem porque tá na minha lista. Mas aí tinha várias coisas, e lá no finalzinho tinha psicologia. Tinha letras também, que eu queria fazer. Letras espanhol ou letras em inglês, que eu também já me interessava por essa coisa de aprendizado de línguas. E psicologia tava no finalzinho ali, porque eu tinha um interesse pela área. Eu ouvia das minhas amigas da escola que eu era a psicóloga delas, Tá. que eu gostava de ouvir os problemas e dar algum conselho, alguma coisa assim. Aí elas brincavam, né? Diziam que eu era a terapeuta delas. Só que eu tava muito confusa mesmo. Eu não sabia, assim, pra onde ir. Aí uma amiga me ajudou a fazer um garimpo, a garimpar, assim, a peneirar essas Sim. opções. E aí a gente chegou em duas opções de curso, que era letras e psicologia. Ok. Então eu apliquei o Enem para os dois. Aí eu entrei nos 2 cursos, né? Eu passei para letras lá em Currais Novos, que era a cidade que eu já estava morando, né, do interior, e passei para psicologia em Natal, que é a capital lá do Rio Grande do Norte. E aí ir para Natal era bem mais desafiador, porque eu não tinha, assim, com quem morar lá. Eu teria que realmente começar do zero, buscar alguém para dividir apartamento, né? Eu não conhecia ninguém, então ia ser algo novo. Eu passei na Universidade Federal, lá de Natal, né? Mas assim, E Marco Clara… Teres falou que ela tirou 1000 em redação. Foi. Questão de falar, né? Você ia Faço falar questão isso, de né? falar, né, Marco? Você deixou Pois aqui pra eu falar. Aconteceu esse milagre, né? De tirar 1000 na redação do Enem. Mas aí, Douglas, eu consegui dividir o apartamento com uma amiga minha, né? Fui pra Natal e foi, pra mim, assim, que cresci no interior, foi um mundo a se desbravar, Meu Deus. assim. Porque Natal não é uma grande metrópole, é uma capital, mas se você já foi lá? Já. Pronto. É uma capital comparada a São Paulo, com um ar muito de interior. Exato, É uma cidade bem menor, né? Mas pra realidade que eu vinha, era algo assim já muito grande, né? Então eu fui, entrei na faculdade e eu lembro que eu entrei na universidade, eu já era cristã fazia alguns anos, né? E eu entrei com esse pensamento, assim, vou entrar na faculdade para estudar, para me formar, ter um trabalho e tal. Mas eu não via a faculdade como um lugar onde eu exerceria a minha vocação, ligada à missão especificamente, né? Então eu via mais como um percurso acadêmico que eu ia trilhar. Tá. Porque a minha criação foi me encaminhando para esse lugar, né? Então meus pais, eles foram comerciantes durante muitos anos, com padaria, restaurante, né? No interior, então uma vida assim, instável financeiramente, né? Incerta. Altos e baixos. Altos e baixos, muito trabalho e às vezes pouco retorno. Então eles deram para mim e pro meu irmão oportunidades que eles não tiveram de estudar. E aí, meio que isso já vai moldando sua cabeça, né? Eu tô aqui estudando, vou fazer um curso, vou ter um emprego estável, vou crescer nessa área, assim, e é isso, né? Então eu entrei muito com essa cabeça, assim, um pouco… Bem de carreira mesmo. bem de carreira. Só que quando eu entrei na universidade, Deus já estava movendo meu coração para olhar para a questão missionária. Okay. Então eu entrei, mas eu queria… Eu entrei assim, determinada a me dedicar no curso. Então tudo que a universidade podia oferecer assim, de bom, eu aproveitei. Projeto de extensão, de pesquisa, matéria optativa, todo semestre eu pagava. Assim, eu quis aproveitar realmente tudo que eu podia, né? De experiência acadêmica. Mas essa sementinha da missão estava começando a brotar,
no meu coração. E aí eu lembro que uma coisa que eu orava muito quando eu fui para Natal e fui para a universidade, né? Eu pedia muito a Deus que me desse amigos. E que me desse amigos cristãos. Que me desse irmãos na fé. Porque eu ouvi muito aquela coisa assim de… você vai pra Natal? Você vai pra Federal? Meu Você Deus. vai estudar no setor 2, que é o setor de humanas? Meu E eu não dou um ano pra você deixar de ser crente, não. É um cemitério de crentes. É um cemitério de crente, não sei o quê. Então, eu entrei muito orando por isso, né? Meu Deus, não quero que isso aconteça, não. Sim. E aí acontece que eu conheci um ministério na minha… lá no campus, né, que hoje tem em todo o Brasil, que é o Ministério da Cruzada Estudantil, já chama ouvi falar. Cru Campus hoje. Você já ouviu falar? Já ouvi falar? Uhum. Pronto. É um ministério que começou ali nos Estados Unidos, na década de 50, com a visão de alcançar estudantes universitários. E aí na UFRN tinha esse grupo. Olha. Então, eu comecei a participar das reuniões, né? Fui aquela estudante assídua, assim. No meu primeiro ano do curso, eu frequentava esses encontros. Mas até então, sem um compromisso muito, assim… Ativo. sério, muito ativo, né? Aí, corta pra 2014, que foi o meu segundo ano, né? Da faculdade. E aí, nesse ano, eu fui para um projeto missionário. Lá no Piauí. Inclusive, foi através desse projeto que eu conheci o Maicon. O Maicon Barroco. E a Vivian. Uhum. Isso, conheci eles estavam morando no Piauí na época, né? Porque a Ana veio e deu aula na Dizascope School. Isso. E o Maicon e a Vivian são diretores aqui em Bragança. Foi muito especial. Aí, Douglas, eu fui em julho de 2014, naquele recesso ali do meio do ano, né? Das aulas. Fui para um projeto. A minha igreja, na época, me enviou para esse projeto que era o Impacto Sertão Livre, do Juliano Som. Uhum. Exatamente. E aí eu fui… Foi meu primeiro projeto, assim, de impacto, né? Eram só 10 dias, mas aquela coisa muito intensa e tudo mais. E aí, nesse projeto, eu entendi claramente que Deus me chamava para a obra missionária. Para me envolver de maneira, assim, intencional, sabe? Ele começou a dar ao meu coração a disponibilidade de estar no campo, né? Porque o que eu vi no Piauí, eu não tinha visto na minha região, por exemplo. Mesmo? Então eu cresci no sertão do RN, mas o Piauí, dos estados do Nordeste, é um dos estados mais pobres, é um dos estados, assim, mais negligenciados pelo poder público. Então, o sertãozão adentro do Piauí, né? Você vai encontrar níveis de pobreza extremos, você vai encontrar realidade de tráfico, às vezes, de pessoas, de crianças, sabe? É muito pesado. A cidade que eu conheci o Maicon, que foi Acauã, eu lembro que a gente chegou na escola, onde a gente ia ficar hospedado lá, né? E aí tinha um muralzinho com as informações de Acauã. Quantos habitantes, não sei o que, não sei o que. E tinha um dado lá que era uma cidade que nos últimos 3 anos… tinha tido cerca de 20 suicídios. Uma coisa assim, para a proporção da população, É absurdo. era um nível altíssimo. E aí eu vi aquilo e eu fiquei, gente, isso no Brasil, no Nordeste, assim. E eu já fazendo psicologia, já linkando também as coisas, né? Mas enfim, eu fui para esse projeto e voltei totalmente em crise com o meu curso. Esse projeto de 2014, né? Eu voltei assim, Deus me quer como missionária. Mas e agora? Eu tô pro seminário. Aí… Não, na minha cabeça não era nem ir pro seminário. Direto pro campo. Era assim, vou fazer minha mochila, vou voltar lá pra cidade que eu fui, né? Servir, né? Exatamente. E aí eu fiquei numa profunda crise sobre isso. As aulas voltaram e eu ia chorando pra faculdade. Mesmo? Eu não tinha disposição, assim, de me arrumar, de ir, né? Eu ia porque eu tinha que ir. Mas eu lembro que eu tirei um tempo pra orar, pra entender. Porque, ao mesmo tempo que eu sabia, eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo sobre me envolver na missão, eu também tinha certeza que Deus tinha me colocado na universidade. Pela forma como tudo aconteceu, né? E aí eu perguntei, Senhor, e aí? O Senhor me quer como missionária, mas eu tô aqui no curso, me formando para ser psicóloga, como é que vai ser? E aí, quando eu tava nesse período de oração, uma missionária da CRU foi fazer uma visita de campo, lá em Natal. Supervisionar e reunir os estudantes. E aí ela me chamou para essa reunião. Isso eu não era liderança nem nada. Só era um estudante que frequentava. Mas já conhecia a galera, né? Tava sempre presente e tal. E aí ela me fez um convite. Ela disse, Ana, a gente precisa renovar a liderança do movimento. Porque os estudantes vão se formando, vão saindo, a coisa tem que continuar. E aí ela disse, olha… eu queria te fazer um convite de você começar a ser discipulada pela estudante líder e depois você assumir o papel dela no movimento, né? No seu campus. De você ser a estudante líder no ano que vem.
E aí, quando ela me fez esse convite, que eu não estava esperando, que eu fui totalmente desavisada para essa reunião. Com a guarda baixa. Na hora que ela falou, eu lembrei do que eu estava orando. E eu entendi que a resposta do Senhor foi: você vai começar a fazer a missão e o seu campo vai ser a sua universidade. Uau. E aí parece que as escamas saíram assim dos meus olhos, que meus olhos se abriram para ver como a universidade é um campo missionário, assim, branco, sabe? Campo branco para colheita. E com uma extrema pobreza, né? Exatamente. Para um outro lado, né? Porque a gente às vezes olha somente a pobreza física, que Sim. é terrível e muito evidente, mas existem umas outras pobrezas que levam, por exemplo, a esse número de suicídio também, né? Sim, exatamente. E aí foi isso, eu entendi que o meu primeiro campo, vamos dizer assim, né, seria a universidade. E aí eu passei a olhar para os meus colegas de forma diferente, eu passei a olhar para os estudantes de forma diferente. Aí eu comecei a me envolver de fato com esse movimento, né, com a CRU. E aí comecei a participar dos evangelismos, a discipular nos pequenos grupos, a ir para projetos missionários da CRU para plantar movimentos em outras universidades no Brasil, né? E aí, enfim, aí pronto. A coisa começou a conciliar. No começo foi difícil para mim, sabe, Douglas, aceitar, porque realmente se eu tivesse agido por impulso, eu teria trancado o curso. Ia pro Piauí. Meu desejo era esse. Só que eu não tenho um traço muito impulsivo, assim, de personalidade. Eu penso muito antes de agir, né? Enfim, Deus deu o freiozinho ali que eu precisava. E realmente, olhando para trás hoje, eu vi que se eu fosse sem nenhum preparo, só no calor ali da emoção, eu poderia até ter voltado precocemente do campo e poderia não querer mais isso pelo resto frustrada, que isso acontece muito. Então eu também fui aprendendo a importância do preparo no caminho ministerial, né? Seja qualquer vocação que você tenha, exige um preparo para você estar ali, naquele espaço. E eu vi que a universidade me forjou muito nesse sentido. Nossa, então, imagino. E psicologia, né? Eu formei em psicologia, te dá tantas ferramentas depois para você trabalhar. Muito. Porque eu vejo algumas coisas, né? Por exemplo, a primeira coisa para mim foi conseguir compreender quão complexo é o ser humano. Então, você sai do curso, né? Pelo menos o que eu fiz, sem coragem de dizer: para com isso. Sim, isso é frescura. É frescura, não fica triste. Né? Você olha para as situações e fala: cara, tem muitas camadas aí. Tem. E aí, para um outro lado, e aí como pastor ou na missão, como uma missionária e tal, você lida com muitas frustrações das pessoas e que às vezes em alguns momentos vem contra você, né? E aí também me deu muita empatia e paciência. De tipo assim, olhar para alguém, tá falando mal de mim, sei lá, com algumas coisas, e você olhar e falar: poxa, mas tem muitas camadas ali. Sim, qual é o contexto dela, né? E às vezes ela tá projetando em mim um negócio que na verdade é dela. Isso. E aí você ter paciência de perdoar, de ir mais uma vez e de continuar ajudando e tal. Isso me ajudou muito. E fora todas as ferramentas da escuta e Então, assim, isso que você tá falando é tão legal, né? Porque às vezes a gente fica com medo, né? Ai, mas eu vou esperar 4 anos para ir para o campo, né? A obra é urgente e tal, mas é urgente que você vá preparado. Isso. Porque ir despreparado, às vezes, é mais dano para as pessoas lá e para você, né? Isso, exatamente. Agora, esse negócio da escolha é tão interessante que eu vi uma vez que uma psicóloga contando que ela estava fazendo o teste vocacional de uma menina e aí chegaram nesse impasse. Então, por exemplo, psicologia ou letras, né? E aí a menina não conseguia escolher. Psicologia ou letras. E era a última, porque tinha um número de sessão, né? Era a última. Sim. E era a última, assim, e não ia, né? Aí a psicóloga falou assim: vamos fazer o seguinte, já que não deu, nós vamos tirar aqui na sorte, entendeu? Vamos tirar aqui na moeda. Jogou um dado. Aí ela pegou a moeda. Aí, tipo assim, cara era psicologia, coroa era letras, por exemplo. Né? Aí ela fez assim, girou e falou: menina, o que você acha? O que você acha que saiu? Aí a menina falou assim, por exemplo, psicologia. Ela falou: então pronto, faz psicologia. E não mostrou a moeda pra ela. Eu devia ter feito isso. Era só época, pra ver, gente. assim, tipo, o que tá no seu coração mesmo? Sim, pois é. Pronto, foi mais ou menos o que a minha amiga fez comigo. Mais ou menos isso, né? Foi, ela foi dizendo assim, tipo assim: Aninha, administração, isso aqui não tem nada a ver com você. Aí foi tirando, né, me ajudando a me perceber, né? Mas então,
É isso, assim, a minha jornada na universidade, Douglas, eu queria, antes de começar a fechar esse parênteses acadêmico, né? Foi uma verdadeira jornada espiritual para mim, mesmo? estar na universidade. E eu tô falando isso porque a gente escuta muito hoje, né? Até alguns pastores, enfim, lideranças, desencorajando os jovens a irem buscar uma formação acadêmica, a irem para a universidade, né? E assim, eu entendo que a universidade vai ter seus problemas porque é uma instituição secular, vamos E dizer até eu assim, ia te né? perguntar, antes de você assim, fechar, Sim. mas você sim, teve momentos assim, não de dúvida, mas de sentir os embates assim, e Sim, tive. professores e… Tive. Eu tive um professor de filosofia que uma das primeiras aulas, né, ele já pegou a Bíblia e falou, tipo assim, quem acredita nisso aqui não pode estar na faculdade, Falou sabe? mesmo? Falou. Cara, isso é um desrespeito, né? Mas assim, não era… Isso não acontecia todo dia. Tinha um professor ou outro, mas sim. eu também trabalhei fui aluna de professores que não eram cristãos, mas que eram muito respeitosos, né? Que eu participava de grupos de pesquisa e eles compreendiam a minha fé, me davam um espaço para expressar o que eu pensava, sabe? Então, eu fico um pouco receosa quando demonizam demais a universidade. Sim. Porque isso pode levar a esse extremo de, então a igreja não é para ir para lá, Então não. vamos abandonar, Então né? vamos abandonar. E assim, eu cresci tanto espiritualmente no meu período da universidade, e um dos motivos disso foi porque a minha fé foi questionada. Isso. E isso foi importante, porque a minha fé se provou ainda mais verdadeira. Eu entendi que aquilo que eu creio tem fundamento. Eu creio de verdade. Eu tive um período ali, acho que no segundo ano, de crise, de fé, assim, né? Comecei a questionar algumas coisas, mas foi uma crise que não me levou a abandonar a fé, me levou a reafirmar, a fortificar, Mas né? acho que um segredo também foi encontrar esse grupo, né? Também, sim, com certeza. Eu tinha uma comunidade de fé ali. Eu acho que eu fui bem preparada pela igreja que eu fazia parte, né? A minha primeira igreja ali em Florânia, eu fui discipulada. Era uma igreja que encorajava também a coisa dos estudos. Então, não tinha essa visão demonizada da universidade, né? E aí, enfim, lá eu fiz amigos e irmãos para toda a vida, que hoje são também irmãos de ministério, né? E tive a minha fé forjada mesmo. Porque, às vezes, quando você tá na bolha só ali da igreja local, né? Ou só, tipo assim, seus amigos são todos cristãos, você só vai para ambientes que tem crente, a sua fé dificilmente vai ser desafiada. E isso é importante justamente para ela crescer, para você ter mais convicção, assim, não, isso que eu creio não é um delírio coletivo, é verdade. E eu posso conversar com um não cristão sobre isso e mostrar para ele a razão da minha fé e da minha esperança. Sim. Então, eu vivia isso diariamente na universidade. Cada evangelismo que eu participava, eu saía mais convicta, né? Mesmo quando o outro estudante não acreditou. Mas eu, assim, percebia muito, assim, o quanto eles são sedentos de ouvir o evangelho. O quanto o jovem brasileiro universitário, ele tem sede de algo transcendente. E ele vai buscar isso em muitas coisas, né? Mas, assim, tem muita gente com o coração pronto para ouvir e receber, sabe? Tem. E aí, uma outra coisa também que eu observo é, ainda mais um ambiente que você fica uns 5 anos, né? Como é a formação em psicologia, você vê também as mazelas de uma vida sem Deus. Também, é verdade. Você vê quão frágil é. É só meio que aguardando uma notícia ruim, um problema financeiro, um problema químico emocional para sucumbir muitas vezes, né? Um término de um relacionamento. É muito frágil a vida sem Deus, né? E se você fica observando, você fala, cara, se a pessoa tivesse firmada em Cristo, né? Sim. Essas coisas doeriam, mas não destruiriam, né? Tem o ministério do Francis Schaeffer, né? Que Francis Schaeffer, eu li muito Schaeffer na minha época de universidade, porque Schaeffer, ele era um apologeta também, né? Só que ele era um apologeta relacional. Trazia pra mesa os universitários, Trazia pra mesa os universitários. Os amigos dos filhos. Isso. Ele não era aquele apologeta do debate. Ele chamava pra casa dele, né? Pro Labri. E aí, aquilo me inspirou tanto, me inspira até hoje, sabe? Porque isso aqui também que você vive no podcast, né? Eu acho que essa coisa de você sentar na mesa, olhar no olho, sabe? Conversar, apresentar a sua fé dessa forma, assim, de igual para igual. E mesmo que o outro não venha a crer,
né? Mas você conseguiu falar ali com alguém vendo nela a imagem de Deus, sabe? E isso muda tudo. É diferente quando você prega pra alguém vendo ele como seu inimigo, seu opositor, e quando você vê aquela pessoa como alguém que carrega a imagem de Deus, por mais distante que esteja dele, e alguém que pode até vir a ser o seu irmão, né? Através uma conversa em que você prega, isso não tem nada mais precioso que isso. E aí, quando você forma, você começou a clinicar? Comecei. Lá em Natal mesmo? Lá em Natal, comecei. Então, no meu… Que abordagem você escolheu? Curiosidade do psicólogo, né? Então… porque só pra nós aqui. Só pra nós aqui, pros psicólogos aí de plantão. Mas eu trabalhava com fenomenologia. E especificamente com Heidegger. É Rogers? Rogers também. É o… Tá no guarda-chuva. Começou ali, né? Rogers está no guarda-chuva da fenomenologia. Eu sempre me interessei muito também por logoterapia, né? Sim, do Viktor Frankl. Mas a que eu trabalhei mesmo foi a fenomenologia heideggeriana. Heideggeriana. Isso. Não conhecia a fundo, não. Sim, pois é. Aí, pronto, eu, durante toda a graduação, fui estudando ali, né? E indo sempre nas férias para algum projeto missionário. Tá. Então, eu atuava no meu campus, mas nas férias eu ia ou para um projeto no sertão, ou para algum projeto transcultural também. Eu cheguei a ir para um projeto na América Latina, né, ali no Panamá. Eu fiz um intercâmbio na Colômbia, que eu também me envolvi com o Ministério de Campos lá. Enfim, sempre estava ali envolvido na missão de alguma forma. Quando eu terminei o curso, comecei a clinicar em 2019. Mas eu comecei a atender já vendo no horizonte de começar com a música, né? Então, no meu período na universidade, duas coisas que eu também entendi melhor é que Deus estava me chamando para a missão, né? Entre os menos evangelizados, e também para a música. Porque durante muito tempo eu achava que a música para mim era só um hobby, que as músicas que eu compunha era para ficar entre eu e Deus e tudo mais. Só que aí Deus foi, assim, eu fui passando por situações e Deus foi colocando pessoas no meu caminho que começaram a me dizer, né? Aninha, você tem que gravar essas músicas. Essas músicas não são só para você. Isso é para abençoar a igreja, isso é para abençoar… Para de ser egoísta. Tipo isso, assim. E aí eu fui entendendo, porque eu tinha muito medo, Douglas, de entrar na música. E a única referência que eu tinha de artista, né, era, assim, grandes artistas gospel, sabe? Que estavam no circuito do mercado. E eu tava entendendo… Eu não quero isso, né? Eu falei assim, eu não quero isso. Eu quero fazer uma arte mais diferente, assim… Uma arte mais alternativa, até na musicalidade que eu quero expressar. Mas também pensava nessa coisa do mercado. Eu tinha medo, assim, do meu coração se envaidecer nesse meio. Então era um meio, assim, que eu não queria entrar mesmo. Só que Deus foi me empurrando, sabe? Assim, foi assim, vai minha filha. E aí, enfim, foi uma série de situações que me fizeram entender que aquilo também era uma vocação que Deus queria pra mim. E aí comecei a atender… E pensei, vou agora gravar um projetinho aqui, 5 músicas. Isso já com o coletivo, não? Ainda não. Não conhecia eles? Eu já conhecia Marco. Mas não tava junto. Conhecia Marco Teles, porque Marco, antes do Candeeiro, ele já estava há cerca de 15 anos fazendo música autoral ali na Paraíba. Ele já era conhecido ali no Nordeste. E ele também me conhecia por uma música que eu tinha lançado há 2 anos atrás, em 2017, né? Uma música, inclusive, fruto de um projeto missionário que eu fui, da CRU, lá no Amapá, no Norte. Aí, enfim, então o que eu fiz? Tava começando a trabalhar, começando a clinicar, não tinha o dinheiro pra pagar um disco, então eu abri uma vaquinha online. Que legal. E aí era uma vaquinha de 40 dias pra conseguir o dinheiro. Eu lembro que na época eram R$6.000 pra gravar as 5 músicas. E aí era assim, 40 dias, a modalidade da campanha era tudo ou nada. Então, ou batia os 6 mil, e se não batesse até o prazo, devolvia os apoios pra todo mundo. E eu coloquei tudo ou nada de propósito. Pra não dar. É porque era tipo assim, na minha cabeça era… Se Deus estiver nesse negócio, vai dar certo, entendeu? Era tipo isso. Então, eu até brincava que foram 40 dias no deserto que eu passei, porque foram 40 dias de campanha. Mas na minha cabeça era, eu queria, mas eu tinha dúvida ainda. Interessante, então, né? Tipo assim, vamos ver se Deus E é interessante desses processos, assim, né? Porque parece, eu não sei se você confirmaria isso, né? Mas parece que às vezes dá mais medo de dar certo que de dar errado.
Uhum. Ah, mas o que você tem medo? Que ninguém vai ouvir? Não, eu tenho Sim. muito medo se todo mundo ouvir. Não, exatamente. Não, até hoje. Até hoje. Até hoje, bate um medinho, assim, porque era algo novo pra mim, eu não sabia o que ia vir, né? Mas ao mesmo tempo é isso, eu tinha a convicção que Deus queria que eu fizesse aquilo. Tá, que isso eu ajuda muito. Exatamente. Então, mesmo que eu tivesse vários medos, né? Várias dúvidas, mas a convicção me levou a dar esse passo de fé. Vamos ver se a gente vai conseguir. E aí, durante esses 40 dias da vaquinha, Marco ficou sabendo. E aí, ele começou a divulgar no Instagram dele. Isso. Sem eu pedir. Ele é essa pessoa, você Ele já é viu essa aqui, né? pessoa. Super generoso, super assim… a plataforma dele, ele usa pra outras pessoas terem voz também, né? E aí, pronto. Aí, nesse tempo, eu estava fazendo a vaquinha e pensando em quem poderia produzir minhas músicas, né? E o candeeiro estava começando a tomar forma. Então, Marco estava junto com o Felipe da Guia, né? Querendo concretizar o nascimento desse coletivo. E aí, num dado momento, quando eu estava perto de finalizar a vaquinha, Marco me chamou. Marco disse: Aninha, a gente tá com essa iniciativa aqui de um grupo de artistas aqui no Nordeste, né? A gente quer fazer uma música autoral. E aí eu lembrei de você. Você quer embarcar nisso? E aí foi tipo assim, dois rios se encontrando. Porque eu tava buscando outras pessoas que quisessem trilhar nesse caminho. E eles estavam buscando novos artistas, né? Então aí foi isso. Aí conseguimos, no último dia… Completou. No último dia? No último dia. No último dia. Foi assim, 45 do segundo tempo, aquele gol. Eu lembro que no dia, a minha igreja, alguns irmãos se reuniram pra completar a vaquinha. Olha, que lindo. Foi super especial. E aí, pronto. E aí, o Felipe da Guia me chamou pra produzir com o candeeiro. Ele falou: Aninha, deixa a gente produzir suas músicas. E aí, pronto. Aí foi casamento, família. E de uma e outra é isso. forma de fazer também, uma outra Sim, visão e tal, que completou muito o que estava no seu coração. Muito, completou uma visão muito. muito missionária e tal, né? Isso, exatamente. E aí você começa a clinicar ali e tal, mas aí no meio disso, você vai para dedicar um período para os ribeirinhos em Amazonas. Né? Para onde que você foi e como é que você chega Como eu cheguei nesse lá, né? lugar? Pois é, engraçado que eu cheguei lá por causa da música. A música teve um papel nisso, porque o que acontece? Em 2018 eu fui para o Vocari. Você já ouviu falar do Vocari? Eu já ministrei uma vez aqui Já em São ministrou? Paulo. Pronto. Eu fui cantar no Vocari em 2018, isso antes do candeeiro, né? Mas eu já estava assim, começando a ter alguma projeção na minha cidade e no meio missionário, por causa de uma música que eu tinha lançado que tinha muito essa temática, né? Que se chama O Caminho e o Guia, o nome da música. Aí eu fui cantar nesse Vocari e tinha um casal lá. Um casal de congregacionais, que hoje eu sou da igreja congregacional, né? Congregacional do Robert Calley, da Sarah Calley, né? Sei. Só pra não confundir com a porque tem CCB. outra, Que tem gente não é que… cristã. Isso, Tá. não é a Congregação Cristã do Brasil. Tá. É a igreja Congregacional. congregacional, exatamente. Aí, esse casal tava falando de um projeto que eles tinham no Amazonas, né? De um barco farmácia. Era um barco que eles iam navegando nas comunidades e perguntando, né? Quais os medicamentos que as pessoas precisavam, quais os problemas de saúde que elas tinham. E aí, esse barco farmácia foi o projeto que deu o vínculo inicial deles com as comunidades ribeirinhas, que o objetivo deles era trabalhar com plantação de igreja lá no sul do Amazonas, né? Então, enfim, eu conheci eles nesse Vocari. A gente conectou, começaram a me seguir, comecei a seguir eles, beleza. Aí, quando foi em 2020, fazia 1 ano e meio que eu tava atendendo já como psicóloga, né? Tava no meio da pandemia, aquele caos. Então eu tava atendendo muito online, né? Terapia online e tudo mais. E aí, assim, tava atendendo, tava me estabilizando na minha profissão. O candeeiro tava dando os primeiros passos. Então eu tava bem, assim, eu tava fazendo 2 coisas que eu amava. E tinha certeza que Deus tinha me chamado para elas. Só que eu comecei a ter uma impressão que Deus ia me pedir uma estação diferente, em que eu ia estar no campo missionário em tempo integral. Comecei a ter essa sensação e comecei a orar, tipo, Deus, qual que é o próximo passo? E eu não falei pra ninguém que eu tava nesse processo de oração. Do nada, esse missionário aí que eu encontrei no Vocari, que é o Eduardo, ele me liga, do nada mesmo. Ele me ligou, disse: Aninha, quero conversar com você, posso te ligar? Pode. Tá, e aí ele disse: olha, a nossa igreja vai abrir um curso de preparo missionário, que era um curso de 5 meses, um curso básico, né? Mas que te prepara para uma experiência de campo, de curto prazo, né? De médio prazo. E ele disse: eu sei que você tem
um amor por missões, pelos menos evangelizados. E aí eu queria te fazer um convite. Por que você não faz esse curso, que esse ano vai ser online por causa da pandemia, e vem fazer o prático com a gente, de 1 ano. Ficar 1 ano aqui no Amazonas. Aí ele lançou assim essa bomba, e eu fiquei tipo, peraí. Jogou a bomba e saiu. Jogou a bomba e saiu correndo. Aí eu falei, Eduardo, eu preciso orar. Seria uma grande mudança na minha vida, né? Ir para uma região, para um lugar que eu não conhecia ainda, ficar 1 ano. Mas ao mesmo tempo, Douglas, esse era o grande sonho da minha vida. Desde que eu entendi lá em 2014 que Deus me chamava para a obra missionária, desde ali o meu grande desejo era estar no campo servindo integralmente. Eu não sabia por quanto tempo seria isso, onde seria, para qual povo, eu não sabia. Eu só sabia que eu queria, que Deus estava dispondo o meu coração para isso. E aí, depois de um tempo de oração e aconselhamento, eu entendi que aquele era o próximo passo que eu deveria tomar. Então, eu fiz o curso em 2020, deveria ter ido para o Amazonas em 2021. Só que aí teve aquela alta de novo de casos da Covid, lembra? Que fechou de novo. Fechou de novo, hospital sem oxigênio lá em Manaus, você lembra disso? Lembro. E aí, acabou que o trabalho lá, em Pauini, que era a cidade onde eu morei, que era a cidade base para ir até as aldeias e comunidades, o trabalho ficou meio em stand-by, assim, até a coisa ir voltando ao normal. Então, não daria certo eu ir em 2021. E aí eu fiquei bem frustrada. Aí eu comecei a questionar, comecei a pensar, será que Deus quer que eu vá mesmo? Sabe? Será que é isso e tudo mais, né? Comecei a questionar. Mas não tinha abandonado a ideia, não. Só que eu tava pondo em xeque, né? Aí, enfim, foi um tempo que eu também lancei meu segundo disco com o Candeeiro, que foi o álbum Vivente, que foi o meu álbum da pandemia, assim. Foi a maioria das músicas eu escrevi nesse período. Okay. É um álbum que fala muito, assim, da dor mesmo, da incerteza da vida. E que eu recebo, assim, quase que diariamente vários relatos de como as pessoas se sentem abençoadas com esse disco. E aí eu sempre fico pensando, se eu tivesse ido em 2021… Exatamente. Será que esse projeto tinha acontecido, esse álbum? Sabe, assim, então tudo Deus foi fazendo direitinho, assim. Aí, em 2021, o Marco lançou o Amado Timóteo, no segundo semestre. E quando eu ouvi o Amado Timóteo… Ali, rapaz, eu tive… de estragar, né? Não, é de estragar. E aí, era eu ouvindo assim… Tanto é que eu só ouvi Amado Timóteo completo 2 vezes. Não dá Marco, pra ficar ouvindo, você me perdoa, Marco. Não, mas não dá pra ficar ouvindo. Não dá pra ficar ouvindo. Porém, não dá. Não, pelo amor de Deus, não dá não. Aí… Mas quando eu ouvi, eu lembro, na noite que saiu, né? Lançou, a gente tudo no grupo do Candeeiro comentando, né? Sobre o lançamento. E cada música que eu ouvia, cada faixa falada do sermão, Deus ia confirmando assim, não, Aninha, é pra você ir sim, você vai pro campo, tem calma, você vai, sabe? E aí pronto, ali eu tive a convicção de que era pra eu ir mesmo, aí comecei a me preparar com mais afinco. Então eu continuava fazendo algumas agendas, né, na música, atendendo como terapeuta, mas me preparando para ir em 2022. E aí foi o que aconteceu. Em março de 2022, eu entreguei meu CRP pro conselho e dei uma pausa na música para ir pro Amazonas. E aí eu fui, Douglas, para o sul do Amazonas. Trabalhar com ribeirinhos que moram na beira do rio Purus. O rio Purus é um rio que é considerado um dos menos evangelizados da bacia amazônica. Quando esse casal, né, de missionários que eu falei, o Eduardo e a Donária, fizeram uma pesquisa ali na região do Amazonas, eles viram que era um rio que não tinha iniciativas missionárias, que tinha cerca de 1.000 comunidades na beira desse rio, porque é um rio grande, quase 3.000 quilômetros, né? E nessas comunidades não tinha igrejas, não tinha missionários, não tinha pastores, nada disso. E aí Deus orientou eles, né, direcionou eles para irem para lá. E aí, para acessar essas comunidades, eles tiveram que morar em Pauini, que é essa cidade aí que eu falei, que já foi algumas vezes… Pauini já esteve na lista das 10 cidades mais pobres do Brasil. Sério? Sério. Com os piores índices de IDH. E aí, um grande desafio, né? Um grande desafio ir para lá, mas eles entenderam de Deus que era para ir para essa cidade. E aí, foi para lá que eu fui, foi para lá que Deus me mandou. Na época, eu não orava, assim, especificamente para ir para os ribeirinhos. Porque, como eu também
tenho múltiplos interesses, né? Assim, eu gosto de muita coisa. Aí eu falava assim, Deus tinha que virar muita moeda, né? Ixi, muita moeda. Mas assim, eu tava assim, Deus, onde o Senhor quiser, eu tô indo. Mas naquele tempo eu já tava de olho, assim, na lista dos povos menos evangelizados do Brasil. Tá. Porque eu olhava muito para missões transculturais fora, né? Do país. Aí eu tive acesso a essa lista desses povos menos evangelizados do nosso país, que são os ribeirinhos, os indígenas, os sertanejos, os quilombolas, os ciganos, os surdos, a comunidade surda, e os imigrantes também, né? Os imigrantes que, né, vêm para o Brasil, muitos refugiados, e os extremos sociais, os mais pobres entre os pobres e os mais ricos entre os ricos. Também são considerados povos menos evangelizados. Então, quando eu vi essa lista, eu comecei a orar por todos esses povos. Tipo assim, Deus, eu quero ir para algum deles. Tá. Mas nem imaginava que os ribeirinhos iam cair na minha mão, né? E aí foi o que aconteceu. E aí fui para lá para ficar 1 ano, inicialmente, né? Só que quando deu 6 meses ali que eu tava, né? Deus começou a me orientar para trabalhar especificamente na igreja plantada numa aldeia indígena lá. Então, hoje no projeto que se chama Rio de Esperança, esse projeto que eu fui cooperar, eles têm hoje 3 igrejas plantadas. 2 em comunidades ribeirinhas e 1 numa aldeia. Tá. E aí eu comecei a ir mais frequentemente para essa igreja na aldeia e a entender que o meu foco deveria ser lá. É uma que é um pouquinho mais afastada do rio. Essa aldeia, a aldeia de Cacuri, fica na beira do rio mesmo. Mas qual é a diferença? De do aldeia ribeirinho e da aldeia. E da aldeia? Pronto, é porque os ribeirinhos são uma população que surgiu de uma mistura, né? Do casamento de muitos nordestinos que foram pro norte, na época do ciclo da borracha, da seringa ali no século XIX, né? Foram trabalhar lá e foram se juntando com os povos indígenas da região, né? Com a população ali que já havia no norte. Então surge essa população ribeirinha. Tá. E a aldeia são só indígenas? Isso. Sim. E as aldeias são só indígenas. Então, quando eu falo comunidade, é só os ribeirinhos, né? E a aldeia é com os indígenas. Embora esteja muito misturado também. Então, tem aldeia que mora alguns ribeirinhos também, que casaram com alguém indígena, entendeu? Mas foi isso, assim. E aí você começou a cooperar nessa igreja na aldeia? Nessa igreja, na aldeia de Cacuri. E aí, quando fez 6 meses, aí eu entendi que meu foco de trabalho devia ser lá. Só que eu só ia ter mais 6 meses. Era muito pouco tempo. Aí eu comecei a ficar angustiada. Eu falei, Deus, só 6 meses eu acho que é muito pouco. Aí eu perguntei pro meu diretor de missões, né, da igreja, quanto tempo a mais eu posso ficar? Além do 1 ano, né? Ele falou, você pode ficar até 1 ano e meio. E aí eu comecei a orar por esse 1 ano e meio. Deus, é pra ficar 1 ano e meio? É pra ficar mais 1 ano e meio? Aí, beleza, tava nesse processo de oração. Um dia eu fui para um culto no EBD lá em Rio Branco. Porque assim, para chegar nessa cidade de Pauini, o percurso você vai para Rio Branco, que é a capital do Acre. Aí pega 5 horas de carro para chegar na cidade onde você pega o barco para chegar em Pauini. Tu tá entendendo? Entendi. Então, Pauini é uma cidade ilhada. Ela fica ao redor, o rio fica ao redor dela. Você só chega ou de barco ou de avião, né? E aí, enfim, aí a gente precisou fazer algumas visitas de mobilização em igrejas de Rio Branco, né, para conseguir parcerias para o projeto. Numa dessas igrejas, eu fui para uma EBD e o pastor estava pregando lá, era sobre eleição, no dia. Aí ele falou assim, irmãos, eu vou abrir aqui num texto que não está no estudo, mas só para vocês entenderem, né, como Deus realmente tem o seu povo em cada lugar. E aí ele abriu num texto lá eu não lembro agora se é em Atos, eu não estou lembrando agora o capítulo. Mas foi uma situação que Paulo estava sofrendo muita perseguição numa cidade e queria ir embora. Aí, Paulo tem uma visão. Deus fala com ele e fala, Paulo, continue aí, eu tô com você. Continue aí, porque eu ainda tenho gente nessa cidade. E aí o versículo seguinte diz, e Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando. Aí eu vou falar que nem Marco, Deus não me respeita. Deus não me respeita. Ou respeita muito, porque deu a resposta também. Mas assim, o fato é que quando ele leu Paulo permaneceu 1 ano e meio, eu olhei assim pra minha amiga, eu falei, gente, ela também estava orando pelo mesmo, ela que também queria prolongar o estágio, né? Aí eu entendi, Douglas, que eu ia precisar de mais tempo lá, porque para você trabalhar com povos indígenas, que é um povo muito machucado, né, até pela igreja, né, pela forma como historicamente foram feitas as missões, né,
eles são mais desconfiados quando chega um branco, né? De que forma foi feito, assim, que machucou eles? Não, eu falo assim, historicamente. Então, Sim. as missões católicas, né? O que fizeram com os indígenas? Entendi. E muitas missões também protestantes que chegam sem nenhum conhecimento antropológico. Então, você vai pregar para uma pessoa de outra cultura, outra língua, outra cosmovisão, que pode crer em um outro Deus, ou pode ter, né, uma visão completamente diferente da divindade. Você chega para ela, já chega com um conjunto de regras que ela tem que seguir, sabe? Assim, não se aproxima com gentileza, tentando entender quais são os pontos de contato daquela cultura que você pode apresentar o evangelho. Teve casos lá, nessa região do Purus, de gente que chegava se apresentando como missionário. Mas, na verdade, queria roubar terra, queria explorar alguma coisa. Teve até um caso de um cara que ele sequestrou um irmão de um cacique de uma aldeia. Então, assim, como é que esse povo não vai ficar armado na defensiva quando chega alguém de fora? Eles não entendem as intenções ainda, né? Então, assim, para eles abrirem o coração para você, confiarem, é todo um processo, né? E também tem uma questão social mesmo, né, da região, que o indígena ele tende a se sentir inferior a quem é de outra cultura. Então, até em relação ao ribeirinho, né, a gente observou que lá o ribeirinho, ele geralmente se acha mais... Pode se achar mais com status superior ao indígena. O indígena é mais primitivo, sabe? É inferior mesmo. Então, assim... E aí é interessante como o evangelho ele vai responder a essas duas realidades. Porque o evangelho vai falar para o ribeirinho, você não é superior ao seu irmão indígena. E também vai falar para o indígena, você não é inferior a eles. Você não é inferior ao missionário, entendeu? E aí tem muitas histórias também de reconciliação que a gente testemunhou lá, né? De ribeirinhos se reconciliando com indígenas, de essa aldeia mesmo, que tem a igreja plantada. Era uma aldeia que não conversava com o pessoal de uma comunidade próxima. Havia uma rixa histórica. Então, ninguém da comunidade passava para a aldeia, ninguém da aldeia passava para a comunidade. Aí os missionários começaram a pregar nos dois lugares e o povo começou a converter. E aí chegou um momento que eles mesmos, a liderança da aldeia e da comunidade, fez uma assembleia para selar a paz entre a comunidade e a aldeia. E é algo assim que só o evangelho pode fazer, sabe? Então, quando foi para construir a igreja de Cacuri, o povo lá de Vila Dedé, que é essa comunidade, foi tirar madeira e foi ajudar a construir. Meu Deus. Quando foi a história lá, a igreja de Vila Dedé, a mesma coisa, o povo de Cacuri ajudou, sabe? Assim, então, a gente vê como o evangelho é o evangelho da reconciliação, sabe? Assim. Eu lembro que eu fui num evento missionário em Indonésia e foi muito marcante porque tinha assim umas 100 e poucas nações representadas assim, e eram os líderes de missões de cada região. E é assustador, né? Assim, você fala, cara, eu tô com alguém aqui do Nepal e alguém aqui do Irã e alguém aqui de Israel e alguém da Rússia, e nós somos tudo irmão, né? Tudo irmão. E tem um lugar em Cristo que parece que tem uma jornada de muitos anos juntos. Você pode sentar à mesa e você tem papo, né? Você tem conversa, você tem afeição por aquela pessoa. Então o evangelho é uma parada maluca, assim. Não, muito. E são laços que Deus costurou na eternidade, né? Marcos também fala muito isso. Ele tá aqui, então eu vou te dar os créditos. Mas, assim, é essa coisa, assim, de foi Deus que costurou essas relações, sabe? Então, quando eu estive lá, eu fui realmente acolhida por essa aldeia, sabe? Ao ponto de quando eu fui embora, no ano passado, né, que eu voltei em fevereiro de 2024, eles falaram, Aninha, você é um Apurinã. Você é nossa parente, sabe? Assim, eles me adotaram. Então, como eu aprendi, Douglas, com eles, foi um grande privilégio, porque eu acho que quando a gente fala dos povos originários do Brasil, existe muito preconceito, existe muito estereótipo do que é o indígena, entendeu? Mas, assim, você precisa se aproximar para conhecer. E ver, assim, o quanto já há de graça de Deus na cultura daquele povo. Então, por exemplo, assim, eu lembro que eu fiz uma série de estudos com 3 mulheres da aldeia e era sobre as parábolas de Jesus. Então, toda semana a gente lia uma parábola juntas e conversava. E as parábolas que envolviam agricultura e pesca, elas entendiam coisas que eu nunca tinha pensado, que no livro de John MacArthur não tinha, entendeu? Era algo assim, e a coisa do senso de coletividade, de comunidade, né? Eles são extremamente generosos. Então, eu tô falando de um povo que, por exemplo, um pescador pesca um tambaqui, que é um peixe caro. E aquilo é o que traz o pão para casa dele.
Mas se ele sabe que tem alguém na aldeia que tá precisando de peixe, que não tem o que comer, ele vai dar o peixe. O peixe que ele poderia vender para trazer manutenção para casa, entendeu? Então, eu experimentei da generosidade deles tantas vezes. Então, era uma tecla que você não precisava bater no sermão. Só. Porque assim, não, que tem que repartir, tem que compartilhar, não sei o quê. Eles já fazem isso. Você tinha que pregar mais sobre outras coisas, que não eram tão claras para o entendimento deles. Mas assim, vida em comunidade, partilhar, né? A generosidade que Deus pede, exige que a gente tenha, né? Isso já estava, assim, nos ossos deles. E a gente aprendia muito. Com um irmão japonês. Na verdade, quando a gente foi ao Japão, ele estava dizendo, né? A maioria das vezes quando a gente vai pregar para um japonês, ele tem uma ideia do que seria aceitar Jesus, que seria aceitar o Deus dos americanos, ou aceitar o Deus do Ocidente. Né? Então, é até difícil porque ele se sentia traindo a própria cultura, né? Porque, poxa, eu vou aceitar o Deus lá dos Estados Unidos. E eu percebo que muitas vezes a gente vai pregar para os povos indígenas, por exemplo, e pode passar essa impressão, né? Eu queria te apresentar o Deus lá da cidade, né? O Deus do homem branco lá, o Deus do, né? E na verdade, o desafio do evangelho é apresentar o Deus dele, né? Exatamente. É o Deus do japonês. Ele é o Deus que é japonês. Ele é o Deus que é indígena, é o Deus que é branco, é o Deus que é negro, é o Deus que é da África. E o que eu aprendi com o... Até foi um teólogo muito bacana, o Alan Hirsch. Ele fala, né, e eu nem sei se é dele isso, pode ser que seja de outros, mas ele fala no livro dele que a missão de Jesus é encarnacional, né? É isso. Ele se torna aquele que ele vai alcançar, né? Sim, ele olhar se tornou, no olho, né? E falar, é isso, eu vim te apresentar a Deus, né? Sendo um de vocês, né? Sim. E como é importante para o missionário entender isso, né? Não ir como, somos de fora, viemos trazer a salvação. Né? Não, ele é o seu Deus, né? Exatamente. E aí achar esses pontos na cultura que já tem graça comum ali, né? Como é fundamental. Como é que era... Você falou assim, eu entendi como eu poderia servir a comunidade, com o que você servia, como é que era o seu trabalho mais específico. Sim. E como é que é a abordagem de evangelizar ou o ribeirinho ou os povos indígenas? Sim. Então, eu fui lá para cooperar com as igrejas que estavam recém-plantadas no projeto, né? Então, a ideia era a gente focar em evangelização e discipulado dos novos convertidos para preparar uma liderança nativa. Então, por exemplo, na igreja de Cacuri já está nessa fase. A igreja está mais sob a liderança dos próprios indígenas que foram treinados do que sobre os missionários. Está nesse ponto de transição. Mas como é que Eduardo e Donária chegaram lá, que são esses missionários, né? Eles chegaram primeiro buscando relacionamento. Então, eles chegavam, a estratégia deles inicial foi: vamos passar 6 meses aqui, conhecendo essas pessoas e deixando que elas nos conheçam. Claro que se perguntassem o que eles faziam, se eles eram missionários, eles falavam. Mas eles não subiam assim com a Bíblia, já não subiam no porto já com a Bíblia na mão e o que é isso aqui, isso aqui. Não era assim, entendeu? Porque assim, os ribeirinhos são muito relacionais, muito hospitaleiros. Então assim, você chega, ele realmente vai abrir a sua casa, quer te conhecer, quer conversar, né? Então, a abordagem inicial foi essa, foi começar no relacionamento para que houvesse ali uma relação genuína, né? Porque o objetivo era plantar a igreja nessas comunidades, né? E a igreja faria parte da dinâmica daquele lugar agora, né? Que já tinha toda uma dinâmica antes do missionário chegar. Então também foi a coisa de entender assim, como é que essa comunidade funciona, no que as pessoas creem, né? Por isso que eu falei da coisa da antropologia, porque o Eduardo e a Donária têm pós em antropologia. Então, eles também foram preparados para se aproximar desse contexto cultural diferente. Então, assim, inicialmente foi isso. Foi se aproximando para se relacionar. E aí, começando a compartilhar do evangelho, da Bíblia, começando a entender a própria cultura deles. Então, por exemplo, o ribeirinho, ele tem um sistema de crenças bem sincrético, né? Então, você vai ter a mistura ali do catolicismo, mas também com crenças de fábulas amazônicas, né? De coisas assim. E aí, eu acho que a coisa é você ter muita sabedoria de entender assim, o que dessa cultura pode estar atrapalhando essa pessoa do entendimento do evangelho e o que não está atrapalhando.
Por exemplo, vou citar uma história que eu sempre falo, que é de um missionário nosso lá da equipe, que ele é um missionário ribeirinho. O nome dele é Shibuda, o apelido dele, né? E todo mundo conhece ele por esse nome. Ele era o nosso piloto das viagens, né? Nosso comandante. Aí um dia a gente tava voltando pra Pauini, e aí a viagem longa, eu tava assim, na frente do barco, aí… Dos ribeirinhos pra Paineira, quanto tempo? Ó, da última comunidade, que era essa, de Vila Dedé até Pauini, nessa embarcação que a gente tava nesse dia, era 10 horas, mais ou menos, de viagem. Então vocês chegavam a dormir lá também? Sim, a gente dormia lá, ficava lá. Hoje a gente já tem uma estrutura que a igreja é tipo um centro multifuncional, que tem o legal. templo, mas tem alojamento. Esse projeto, né, o Rio de Esperança, o que capitaneia o projeto é a plantação de igreja. Mas eles também têm uma visão de desenvolvimento comunitário. Ótimo. Então tem Legal. projeto de tornar a água que eles consomem potável, projeto de inclusão digital, de ingresso nas universidades, legal. sabe? De os mais variados cursos, assim, tudo para desenvolvê-los e trazer, assim, uma perspectiva de vida para eles, né? Porque eles estão ali mais isolados da cidade e às vezes querem algo diferente, mas não têm oportunidade, né? Porque o poder público não chega lá de maneira eficaz. Então, a gente entende também que é bem aquela visão de o evangelho todo para o homem todo. Então, a gente entendeu que a gente devia levar o evangelho ali e toda a dignidade que essa mensagem que você falou que tem que se encarnar tem que trazer, né? Então, enfim. Aí estava no barco voltando? Tava no barco voltando. Aí a gente conversando, aí Shibuda perguntou: Ô Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita no boto? Porque tem a lenda do boto rosa lá, né? Ok. Aí eu olhei assim, e esse missionário Shibuda, ele é crente mesmo. Assim, ele já deu muitas provas de que ele realmente é alguém que crê em Jesus, sabe? Que ama Jesus, serve com a gente lá na equipe. Mas ele me perguntou isso, né? Aí eu falei: Shibuda, olha, eu acho que eu não acredito não. Mas você pensa o quê? Né? O que você acha? Aí ele disse: olha, eu não vou dizer que existe, mas também não vou dizer que não existe, né? Então, assim, o que essa história ilustrou pra mim? Que da mesma forma que a gente que cresceu em cidade, mas tem suas crenças, né? Enfim, ele também vai ter algumas crenças que ele cresceu a vida ouvindo, né? E nada vai interferir, assim, o fato dele crer no boto ou não vai interferir nele acreditar em Jesus como seu salvador. Entendi. Entende? Então, eu acho que o missionário, quando está no campo transcultural, precisa ter essa sensibilidade de entender. Essa crença aqui conflita com a mensagem do evangelho, porque… Impedimento, né? Isso, porque se é um elemento da cultura que não, sabe, assim, por que você militar contra isso? Então, talvez se a minha postura fosse assim: não, Shibuda, mas não existe não, isso é mentira e tem um demônio em relação ao boto, sabe, assim, quantas portas eu poderia fechar de diálogo com uma pessoa que cresceu nesse contexto? Então, é isso que eu te falei, Entendi. Douglas, sobre missões que foram feitas, né? sem sensibilidade. Mas eu acredito que isso está mudando, sabe? Que hoje há uma ênfase maior no preparo, no campo transcultural, né? A importância de você conhecer, enfim. E uma última pergunta. Aí você volta. Volto. Voltei. Como é que é a crise do voltar? Rapaz, a crise do voltar. Olha, foi interessante, né? Porque da mesma forma que eu tive convicção de que eu tinha que ir, ficar aquele tempo, depois prolongar o tempo, eu também tive convicção sobre o tempo de voltar. Sim. Eu tinha entendido que tinha fechado um ciclo ali. Sabe por que eu tô te perguntando? Sim. Porque eu percebo que às vezes, quando a pessoa fica um período exposta à dor, à realidade, à escassez, né? A muita pessoa sem acesso a várias coisas. E aí você volta, e aí de repente você vai numa igreja num grande centro, e essa pessoas estão crise reclamando até do hoje. ar-condicionado, sei lá. Sim. Eu percebo que a pessoa pode até se tornar amarga, né? Sim, E tô até entendendo. desesperançosa com… Ai, meu Deus, isso aqui não é evangelho, isso aqui não sei o quê. Entendeu? Como é que foi pra você o voltar e lidar com essas realidades também? Tá. Vamos ver se eu te respondo em várias camadas, que eu acho que teve muitas camadas esse Entendi. retorno, mas eu vou tentar ser mais sucinta aqui, né? Mas eu acho que, assim, a primeira coisa é como eu vim de uma realidade
de sertão do Nordeste, algumas coisas lá, da realidade do ribeirinho, do estilo de vida, eu não estranhei tanto. Tá. Porque algumas coisas eram familiares com o meu contexto, né? Enfim. Mas é claro que uma coisa que me deixou espantada foi ver, assim, o quanto o poder público não está presente de forma eficaz. Entendi. E o quanto a região norte, especialmente os interiores, é esquecida também pela igreja brasileira. Então, é muito mais cômodo você plantar uma igreja num grande centro, porque aquela igreja rapidamente vai te dar um retorno financeiro, vai se tornar uma igreja autônoma. Mas você plantar uma igreja numa comunidade ribeirinha com 10 casas, que a maioria das pessoas recebe um Bolsa Família, e o dízimo delas, a oferta delas não vai te sustentar, quem é que está disposto a fazer isso? Ou a viajar horas de barco, sabe assim? Então você tem que ter um entendimento muito claro da vontade de Deus, de quem Deus, a quem Deus quer que essa mensagem chegue, sabe? Assim, de como Deus se interessa, Ele é o maior interessado em dar uma vida digna para essas pessoas. Você tem que ter essa convicção no coração, porque se você for meramente pragmático, você não vai para lá. E a realidade é que poucas pessoas vão mesmo. Se tem uma coisa que eu voltei, assim, certa, é que o que o campo missionário mais precisa é de gente. Não é à toa que Jesus orou, né? Ora ao Senhor da Seara, porque poucos são os trabalhadores. Então tem pouca gente disposta a ir e tem ainda menos gente disposta a ir para esses lugares mais difíceis. Sim. De difícil acesso, que você não vai ter uma vida confortável, né? Com o que você idealiza de conforto. Então, assim... Mas eu acho que eu tive essa crise de ver, meu Deus, como eles são esquecidos e às vezes se sentem assim. Então, uma coisa que o Projeto Rio de Esperança também foi um diferencial na região é porque foi um projeto onde os missionários chegaram e ficaram. Se enraizaram lá, entenderam que Deus chamou eles para ficar lá no campo. Porque eles são acostumados a receber ações pontuais. Entrega medicação aqui, e volta. Mas quando eles começaram a ver, tipo, esse povo não vai embora, esse povo está interessado na gente. Aí, inclusive, isso foi abrindo o coração de muitos deles para ouvir o que esses missionários tinham a dizer, sabe? Mas eu acho que eu percebi isso. E sim, espanta quando eu chego. Eu lembro quando eu voltei para Natal, eu fui pro culto na minha igreja, que não é uma mega church, mas comparando com a igreja da aldeia, é uma igreja com uma estrutura maior. Tem 3 ares condicionados, entendeu? E aí eu lembro que a primeira coisa que eu quis fazer, quando eu entrei na igreja, foi tirar meu sapato. Porque é um costume lá do ribeirinho tirar o sapato para entrar nas casas e também para entrar na igreja. O meu instinto era, vou tirar o meu sapato e vou sentar no chão. Porque nossos cultos eram assim. Quando eu entrei que eu tive aquele baque assim, meu Deus, como aqui é diferente. E como às vezes essa estrutura toda nos distrai do que é importante. Que são as pessoas ali, porque a igreja é isso, né? São as pessoas, é a comunidade. Então, eu tive um pouco essa crise. Não acho que é uma coisa que me deixa, assim, amarga, não. Porque eu entendo também cada contexto, né? Mas uma coisa que me faz pensar é, meu Deus, o quanto de dinheiro a igreja injeta em coisas, quando poderia estar investindo na vida de gente. Sabe, assim, envio de missionários para o campo, apadrinhar uma criança órfã em tal lugar que está sem família, sabe? Coisas desse tipo, isso dá a pessoa fica assim, né? Dá uma bugada, né? Mas eu voltei e tive também a crise do choque cultural reverso. Porque eu fui lá, me adaptei a uma cultura diferente da minha, aí eu volto... Tem que se adaptar de novo. Tenho que me adaptar de novo à minha cultura de origem, mas que... Porque é isso, assim, você tem uma experiência de imersão no campo, você não volta mais a mesma pessoa. Eu não voltei mais a mesma. Não tem como, né? Não tem como, né? Então eu tive esse choque também. Eu não reconhecia mais nada de Natal, assim. Logo quando eu cheguei, era muito estranho, assim. A cidade, o lugar que eu morava, a igreja, era tudo... Não era mais familiar como antes. Com o tempo, essa coisa foi baixando. Eu fui encontrando as pessoas. Porque pra mim, eu não tenho muito raiz em lugar. Eu acho que a minha raiz está nos meus vínculos, né? Então eu gosto de falar que casa é mais quem do que onde. Casa, pra mim, é mais quem eu vou encontrar do que onde eu vou estar. Então, quando eu fui encontrando as pessoas, minha família, meus amigos, meus irmãos, eu fui voltando. Foi voltando. Mas eu voltei, apesar de assim... Não foi sem sofrimento, foi com muita crise, mas também tinha uma convicção de que o próximo passo seria eu voltar a caminhar com o candeeiro, né? Então voltar e ficar integral na música,
né? Então a psicologia ainda não voltou para minha Ok, rotina, entendeu? ok. Não voltei a atender. Penso em fazer isso em algum momento, mas a direção clara de Deus foi voltar para a música e através da música apontar para o que eu vivi lá. Muito bom. Porque o que eu vivi no norte me marcou para sempre, né? Eu não sei o que Deus tem para o meu futuro, se eu vou voltar a morar lá um dia ou não, mas eu quero sempre permanecer conectada àquele lugar que eu acho que o brasileiro, todo brasileiro uma vez na vida precisa ir Ok. para o norte, conhecer a Amazônia, entender a riqueza que a gente tem, né, natural, e entender a riqueza dos nossos povos originários, porque eles fazem parte daquele grupo ali que João vê em Apocalipse 5, gente de toda tribo, povo, língua e nação. Deus quer eles lá também, adorando na língua deles, sabe? Assim, então é isso. Eu entendo que agora a estação é abraçar a minha vocação artística, né? E usá-la como um instrumento também de divulgação, de propagação da obra missionária no Brasil. Porque a gente tem muitas nações dentro do nosso Brasil que precisam ser alcançadas. Glória a Deus. É lindo porque você percebe o tanto de sensibilidade que tem na música quando você não deixa de ser exposta a tudo isso, sabe? Eu percebo que às vezes algumas pessoas se envolvem com a música e a música ela é muito sedutora também, num aspecto de você ir mais fundo nela e tal. Sim. E aí começa a perder o toque dessa realidade que depois vai afetar a sua própria música, né? Porque a sua música é sim. resultado de ter sido exposta a tudo isso, né? Sim, Então, total. como é importante esse movimento de ir e voltar, né? De você sim ser o mensageiro, mas voltar ali, ter esse toque da realidade, da igreja local, da missão, Sim. pra voltar. No meu caso, são as pregações, né? Suas pregações podem começar a nem fazer sentido mais se você não tem contato com o próprio público que o Senhor quer que se alcance, né? Sim. E que o Senhor mantenha você sensível. Tudo isso. Eu queria até deixar para todo mundo que tá aqui o link das canções, tá aqui, tanto do YouTube quanto do Spotify, para você poder acessar, ouvir essas músicas e ser abençoado que o Senhor tem dado, entregado para Ana. Obrigado, Ana. Obrigada por esse papo também. aqui. Foi uma honra. Foi bom demais. Foi meio terapia também, viu? Ah, foi também? Gostei demais. Obrigada mesmo. Obrigado. E que o Senhor continue abençoando aí essa caminhada. Amém. Depois eu quero que você volte para Sim. novas histórias de onde você estava no planeta aí. Tá Com bom? certeza. Obrigado a você que ficou aqui ouvindo, assistindo. E eu queria encorajar você a pegar esse link e mandar para uma galera aí. Também deixar um comentário aqui. E também curte esse vídeo, porque aí a própria plataforma começa a mostrar para mais gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.